A comunicação vai muito além daquilo que você fala. Como assim, Patrícia? Ficou confuso, confusa? A nossa super mentora de líderes, a Eliane Gavassi, está aqui para a gente bater um papo sobre a comunicação não verbal. Boa tarde, Eliane. Tudo bem contigo, linda? Que bom. Então vamos falar dessa comunicação não verbal, né? O que é essa comunicação não verbal? Eu posso fazer uma pergunta para a Patrícia? Ai, que vou perguntar. vai. Patrícia, você acha que o corpo fala? Você acha fala, que o corpo muito. fala? Tá? Aí a gente preparou uma imagem para colocar aqui. Então nós vamos olhar essa imagem e vamos pensar assim, quando a gente visualiza, a gente pode estar distante de um ambiente, pode estar distante das pessoas, ou como nessa imagem que a gente tem, que a gente não vê um colorido, daqui a pouquinho a imagem ali, ó, veio ali, né? A gente pode estar distante, mas se você observar, você consegue ter uma interpretação do que está acontecendo ali, né? Vamos pegar, para ficar mais fácil da gente falar aqui, tem aquela pessoa que está na parte de baixo, mais ou menos no meio, com os dois braços, né? O que você acha que representa aquela imagem? Com os dois braços. Dúvida, exatamente. Você não está vendo uma expressão do rosto, mas o corpo mostra. Ao lado dessa pessoa tem um trio. Olhando para esse trio, a gente também consegue ver a posição dos pés, a gente consegue perceber quem que está mais próximo do diálogo, quem que está mais distante. Então aí a gente vai mostrando, né, como que a gente consegue perceber. Mas aí a outra pergunta é, né, será que a gente presta atenção nisso? Né, voltando aqui para nós agora, será que a gente presta atenção nisso? Ou às vezes a gente vai no automático e não se dá conta do quanto que essa imagem representa ali no diálogo. É isso que a gente vai falar hoje. Entendi. Então, assim, a pessoa, quando ela vai falar alguma coisa, ela tem um jeito, digamos, né? Eu mesmo, as mãos aqui, meu Deus do céu, fala bastante. E às vezes essa coisa do automático que você falou, é a gente não prestar atenção nesses detalhes? A gente não toma consciência na gente e nem no outro que está falando com a gente. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, acaba prestando atenção na expressão. Será que a expressão da pessoa está demonstrando que ela está acompanhando a minha conversa ou não? Né? A gente falando aí sempre de liderança, de empresa. Mas eu estou conversando com o colaborador, será que ele está na sintonia comigo ou não? Então, são essas duas situações. Por exemplo, eu vou fazer um movimento aqui agora, tá? Faça. Vou avisar. Eu vou chegar aqui e vou, sei lá, estou fazendo isso aqui, ó. Estou a mesma pessoa, mas o que a minha linguagem corporal está dizendo? Não tá ornando. Relaxada, tipo, tanto fez quanto faz, tamo aí. Ou se, de repente, você vê alguém caminhando com um jeitinho mais triste, uma expressão mais triste, você pergunta para a pessoa assim, o que aconteceu? A pessoa fala, não, tá tudo bem. Você vai acreditar no que você ouviu ou no que você viu? No que viu. No que viu. Então, por isso que é tão importante quando a gente fala de linguagem corporal. Ela representa muito na nossa comunicação. Tá, mas daí quer dizer que pessoas mais expressivas, que mexem bastante, elas se comunicam melhor, Eliane? É que quando você faz o movimento, olha aqui minha mão, ele é congruente, ou seja, ele acompanha o meu pensamento e a minha fala. Então, isso vai ilustrando, né? E se eu tenho uma expressão que ela é convidativa para o diálogo, isso também vai ilustrar de uma maneira que vai conectar mais as pessoas. Porque a gente vai ver agora, associando já com o perfil, tem pessoas que já são mais reservadas, que ela já faz menos o movimento corporal. Então, isso vai, de repente, assim, não vai demonstrar tanto o que ela está pensando. Isso pode gerar, assim, uma interferência lá, porque daí a outra pessoa, o interlocutor, está lá. Será que está conectando? Está gostando? Não está? Então, por isso que é tão importante a gente ter essa consciência. E o que eu estou demonstrando? E não só no meu movimento, mas na minha expressão do rosto, na roupa que eu estou vestindo, né? Tudo isso comunica. E comunica muitas vezes antes do que a gente está verbalizando. E ela, como eu falei que ela é uma consequência, então quer dizer que se eu tenho um pensamento, às vezes, negativo sobre a outra pessoa, né? Se eu tenho alguma ressalva, às vezes eu vou mostrar na minha linguagem corporal. Às vezes eu não vou falar. Mas a minha linguagem corporal ela vai mostrar aquilo que eu estou sentindo. Só pra gente ficar bem, aquela, né? Vamos saber como é que é. Pra gente ficar esperto, né, quando vai conversar com as pessoas, né? Saber que será. Aí a pessoa fala uma coisa e fala, você não gosta de mim. Não, mentira, não é bem assim. Mas às vezes a gente faz, sei lá, sem querer com o cantinho da boca. Ou às vezes o nosso movimento do pé tá mostrando que eu tô para um outro lado. Né? Ou a mão, ou o corpo. Tá falando comigo, mas eu tô com o corpo mais para cá. Entendi. Então, às vezes a pessoa pode não se dar conta exatamente. A fulana está, sei lá, fez aquele movimento com o cantinho da boca, mas ela percebe no inconsciente, né? Porque é um movimento que transmite. Agora, quando você falou do gesto, o excesso de gesto também às vezes pode atrapalhar um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa não sabe se presta atenção no que você no movimento que você está falando. Então tem que ter um equilíbrio, uma sintonia com relação a esse movimento. Tudo que é demais é sobra, né? Tudo que é demais é sobra. Isso aí. Essa sintonia. Então, assim, isso quando a gente for falando mais, a gente vai vendo assim, o quanto mais parecido eu fico com a outra pessoa também gera uma comunicação. Por exemplo, se eu estou em pé, se eu estou sentado, a maneira que eu olho, o campo visual. Né? Se eu sou uma pessoa que vai estar uma comunicação mais aberta, eu não vou fechar tanto o meu corpo.
Mas um ponto bem importante também é que a gente não vai olhar um ponto específico, a gente precisa olhar um contexto. O todo. Né? De repente, a pessoa cruzou o braço e não quer falar comigo. Não necessariamente. De repente, a pessoa, sei lá, está com frio, está sentada numa cadeira que não tem braço, já faz umas 2 horas, chega numa hora que ela vai buscar um conforto. Então, você não vai olhar somente uma situação. Mas é claro que eu fechar o meu braço não é a mesma coisa do que eu estar com o braço aberto. Então, eu preciso tomar esse cuidado. A questão até da roupa, uma cor mais quente, como que eu comunico? Às vezes, uma roupa muito fechada, tudo isso vai mostrando o fechamento da comunicação. Nossa, tudo tem a ver com a comunicação, Helena. Tudo vai influenciar. Mas muito vai do inconsciente, porque às vezes a pessoa não está consciente, vai colocar uma roupa, gostei dessa gola mais alta, mas ela não quer dizer que ela quer ser fechada para a comunicação, mas o inconsciente dela está falando isso. E às vezes ela vai demonstrar aquilo sem se dar conta. Claro que você está no inverno, a gente vai ver mais pessoas naquele contexto, né? Mas é saber que às vezes eu colocar uma jaqueta aberta, ela já cria uma linha, um colar mais comprido. Né? Então, são detalhes que vão favorecendo. Às vezes, tirar uma barreira visual da frente. Né? Então, nós estamos aqui, estamos de frente. Né? Às vezes, você colocar, sei lá, tem um computador com uma tela aberta, ele vai influenciando. Então, são detalhes que vão favorecendo o quê? A conexão, aquilo que é o imperceptível. De repente, como eu falei, vai estar a tela aberta, você vai chegar no mesmo resultado de conversa. Porém, quando você está mais próximo, você gera essa comunicação. Só que aí, por questão de personalidade, tem pessoas que vão ter um receio maior. E tem gente que vai erguer a tela de propósito, para não que não queira conversar muito. Às vezes não quer mesmo, mas não necessariamente. Mas às vezes porque ela quer se sentir mais protegida, às vezes ela se sente mais exposta. Isso tem a ver também com como que a gente olha para as pessoas. Mas eu queria comentar também sobre um estudo que ilustra um pouquinho isso, né? Eu trouxe também um outro gráfico aqui. Então tem um estudo que um professor ele buscou entender como que as pessoas recebiam a informação. Então aqui nós estamos aqui conversando, estamos com os nossos telespectadores em casa, né? Como é que eles recebem? Então ele foi avaliar 3 pontos da comunicação. Certo. Tá? Então vou mudar aqui um pouquinho o meu jeito de falar para buscar ilustrar. Então, por exemplo, dos estudos ele mostra quando a comunicação está mais enfatizada com relação às palavras que está se falando. Então vejo que aqui eu reduzi um pouco o restante aí dos itens e eu estou focando na palavra. Então, quer dizer, a palavra é importante, claro que é importante, vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo. Mas imagina se a minha comunicação fica no maior percentual dela focada nas palavras. Vai chegando numa altura que você não, o teu nível de captação da minha comunicação é diferente. E aqui eu poderia falar para você assim, eu fiquei tão triste ontem, eu fiquei tão feliz ontem, e aí? Mulher, não sei o que tu ficou não, mas também tá me dando agonia, parece que tu tá presa. Mas daí com isso a gente nota, cara, o quanto que é importante, o quanto que é um conjunto. E às vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente vai falar, né? Ainda mais na TV, né? A gente se preocupa tanto. E aí, de repente, quando eu falei essa frase, eu posso dizer para você assim, eu fiquei tão feliz ontem, eu fiquei tão triste ontem. Já deu uma melhorada, mas falta alguma coisa. Por quê? Porque eu trouxe o tom de voz. Então, veja o quanto que o tom de voz também nos ajuda. Eu posso enfatizar algo, eu posso mudar um pouco o meu tom, eu posso, às vezes, falar mais baixo. Então, também vai mostrando o efeito da comunicação. Mas falta o quê? Falta a linguagem corporal. Agora, a gente entende o quanto que faz diferença quando eu faço movimento. Porque daí eu consigo ilustrar. De repente, falo, isso aqui foi, sei lá perto da saída para Foz. Né? Eu ilustro. Então, isso vai ajudando na comunicação. Ele tem pessoas que têm mais facilidade, outros menos, mas cada um no seu jeitinho. Mas aí você percebe o quanto que é importante, você pode começar a buscar ter consciência. Eu vou dar um exemplo sobre consciência. Sabe quando você está no mercado olhando um preço? Que daí você pega um negócio, vou pegar esse enfeitezinho bonitinho aqui. Você pega um negócio lá no mercado e começa a fazer assim, faz careta e faz não sei o quê. Então, será que precisa fazer desse jeito? Mas às vezes é o hábito. Quantas pessoas que a gente vê fazer, né? Então, quer dizer, se eu busco ter consciência da minha linguagem corporal, vamos dizer, nesse caso, até menos ruga eu vou ter, porque eu vou cuidar mais. Eu não preciso... Tem situações que eu tenho que cuidar para não demonstrar tanto certas situações. E ter essa consciência dessa comunicação não verbal ajuda bastante em quais quesitos? Por exemplo, nas empresas, no que isso pode ajudar? Vai ajudar, como a gente viu aqui, existe a parte da linguagem corporal, ela tem um percentual muito grande, né? Então, nesse estudo, ele coloca ali mais de 50% a linguagem corporal. Tom de voz em torno de 38% o efeito. E as palavras em torno de 7%. Por que eu falo em torno? Não é uma coisa, uma coisa tão exata, mas nos dá um norte. Né? Então, na linguagem corporal, eu posso, sei lá, chamar alguém, eu posso ser expressivo, eu posso, às vezes, dar um feedback de longe, fazer um positivo, dar um sorriso, ter uma expressão amigável na hora de um diálogo.
o que também pode jogar contra, né? De repente eu julgo um colega meu, ou eu estou chateada por algo que ele fez. Então, a minha linguagem corporal, a minha expressão facial vai demonstrar. E tem pessoas que olham isso, inclusive, por elas não conhecerem, elas acham que isso até é um benefício, só que às vezes vai jogar contra. Por quê? Mas não é que a gente tem que falar assim que a gente tem que maquiar a nossa linguagem corporal. Aí que é a questão. Como ela é uma consequência, a gente precisa buscar ressignificar aquilo que a gente está olhando. Então, será que aquilo que eu estou olhando na outra pessoa, realmente, se eu fizer um julgamento, eu vou chegar a algum resultado com isso? Ou eu posso ressignificar, interpretar diferente, gerar um diálogo, entender que às vezes é uma característica da pessoa, às vezes não levar para o pessoal. Então, são maneiras que eu vou mudar na minha mentalidade, eu vou chegar num resultado diferente ali na minha expressão. Que maravilha. Então, porque senão, às vezes, eu chamo alguém para conversar, mas a minha expressão, às vezes, sei lá, eu estou chateado com uma outra coisa e eu não me dou conta. Eu chego ali, sei lá, meio na frente da pessoa. Então, isso vai gerar um efeito. Então, são pontos ali que vai associando outras situações de comunicação que a gente vai ajustando, entendendo a nossa linguagem corporal. Se eu tenho um perfil mais dominante, por exemplo, às vezes eu posso chegar muito incisiva na pessoa e eu não sei por quê. Não percebo por que deu aquela reação ao contrário. Então, eu vou tomar consciência que eu começo a prestar atenção em como eu estou fazendo e eu vou entendendo o que funciona para mim. Não tem uma regra exata, mas tem aquilo que eu quero transmitir. Perfeito. Olha só coisa boa, hein, gente? Eliane, minha linda, obrigada pela participação. Passa seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida, já entra em contato com você pelo direct. Estou sempre colocando conteúdo lá de comunicação também. Então, é Eliane... Nossa, confundi com o meu e-mail. É @elianegavasso.oficial. Quase que eu falei meu e-mail. elianegavasso.oficial. Obrigada, Patrícia. Perfeito, minha linda. Imagina. Obrigada a você. Até a próxima, viu? Até a próxima.